E assim, aquele jovem que entrou no hospital com o corpo fraco, mas o coração cheio de fé, saiu dali não apenas com a alta médica, mas com uma certeza que nenhum exame poderia medir: o Senhor o havia tocado. Os médicos que antes olhavam com seriedade os resultados dos exames, agora balançavam a cabeça em admiração. Não temos explicação científica para isso, disseram. Mas ele sorria porque sabia que a explicação não estava nos laboratórios, e sim no altar de oração onde irmãos e irmãs haviam clamado por sua vida. Na primeira reunião após a alta, quando entrou na sala de cultos, muitos não o reconheceram de início. O rosto antes pálido agora tinha cor, os olhos antes cansados brilhavam, e o passo que antes era lento e dolorido, agora era firme. Os irmãos se levantaram, alguns chorando, outros louvando a Deus em voz alta. Um irmão mais velho, que havia jejuado 3 dias seguidos por ele, se aproximou e segurou suas mãos com lágrimas nos olhos. Filho, quando ouvi que o câncer tinha sumido, eu só conseguia pensar nas palavras do Salmo. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam na 1h07. Você confiou, e ele não te desamparou. O jovem emocionado contou como, nas noites mais difíceis no hospital, quando a dor parecia insuportável, ele repetia em voz baixa os hinos que cantava na congregação. Às vezes eu não tinha forças nem para levantar a mão, mas o Espírito Santo me lembrava das letras. Em meio à prova, não temas, crê, Jesus te ama, ele tem poder. E era como se uma paz descia sobre mim. Não era que a dor ia embora, mas era como se o Senhor estivesse ali segurando minha mão. Uma irmã, que havia levado a ceia do Senhor até o seu leito no hospital, acrescentou: quando ele partiu o pão e bebeu do cálice comigo, eu senti que não estávamos sozinhos. O Senhor Jesus estava ali, como está em cada reunião nossa. Nos dias que se seguiram, o testemunho daquele milagre se espalhou não só entre os irmãos da congregação, mas também entre vizinhos e até mesmo alguns médicos que, embora não fossem crentes, não podiam negar o que haviam visto. Uma enfermeira que o atendeu durante a quimioterapia certo dia parou no corredor e lhe perguntou: como você consegue ter tanta paz? Eu já vi muitos pacientes, mas nunca vi alguém como você. Ele sorriu e respondeu: é porque eu não confio nos homens, nem nos remédios, nem nos médicos, embora Deus os use. Minha confiança está em Cristo. Ele já venceu a morte, e se ele venceu, ele pode me dar a vitória também. A enfermeira não disse mais nada naquele dia, mas semanas depois, ela apareceu numa reunião de doutrina, sentada nos últimos bancos, ouvindo com atenção. A família daquele jovem também foi profundamente marcada. Seu pai, que antes era um homem de poucas palavras e muita preocupação, agora não perdia uma oportunidade de dar testemunho do poder de Deus. Em uma reunião de oração, ele se levantou e disse: irmãos, eu era um homem que confiava mais no meu trabalho do que em Deus. Achava que se eu me esforçasse bastante, tudo daria certo. Mas quando meu filho adoeceu, vi que não havia esforço humano que pudesse salvar ele. Só havia um caminho: ajoelhar e clamar. E Deus ouviu. Hoje eu não sou mais o mesmo. Aprendi que a verdadeira riqueza não é o que a gente junta, mas o que Deus faz por nós quando a gente se entrega a Ele. A mãe, que havia passado noites em claro ao lado do leito do filho, agora liderava um grupo de irmãs que visitavam outros enfermos no hospital, levando não só palavras de ânimo, mas também orações fervorosas. Antes, eu só pedia a Deus que curasse meu filho, ela contava. Mas agora, peço que Ele use essa prova para trazer mais almas para o seu reino. Porque se Deus fez isso por nós que não éramos dignos, imagine o que Ele pode fazer por outros que ainda não conhecem. O próprio jovem, agora restaurado, sentia um chamado mais forte para servir. Ele começou a participar mais ativamente das reuniões de jovens, compartilhando sua experiência e encorajando outros que passavam por lutas. Muitos pensam que só os velhos podem dar testemunhos fortes, dizia ele, mas Deus não olha a idade. Ele olha o coração. Se você confiar nele de verdade, ele vai te usar, mesmo que você seja novo na fé. Em uma dessas reuniões, um rapaz que estava lutando contra a dependência de drogas se aproximou dele e perguntou: como você teve fé para acreditar que ia sarar? O jovem respondeu sem hesitar: não foi minha fé que me sarou. Foi a fé em Cristo. A gente não confia no tamanho da nossa fé, mas no tamanho do nosso Deus. E Ele é grande demais para falhar. Os milagres, porém, não pararam por aí. Alguns meses depois, durante uma reunião de oração, uma irmã que sofria há anos com dores nas costas, ao ouvir o testemunho daquele jovem, sentiu um impulso no coração de se levantar e pedir oração. Os irmãos impuseram as mãos sobre ela, e ali mesmo, diante de todos, ela se levantou sem dor. Glória a Deus! Gritou ela, e a congregação inteira se encheu de alegria.
O jovem que havia sido curado do linfoma sorriu, porque entendia bem aquele momento. Deus não só o havia livrado, mas agora estava usando sua história para abençoar outros. E assim, o que começou como uma prova dolorosa se tornou um rio de bênçãos. Médicos que antes não davam esperança agora pediam para orar com os irmãos. Famílias que estavam afastadas voltaram para a congregação. Jovens que antes viviam no mundo agora buscavam a Deus com sinceridade. Tudo porque um jovem, em meio ao desespero, escolheu confiar não nas circunstâncias, mas no Deus que ressuscitou a Lázaro, que abriu o mar para seu povo passar e que até hoje opera maravilhas entre os que o buscam de todo o coração. Nas reuniões seguintes, sempre que o hino "Grande é o Senhor e digno de ser louvado" era entoado, aquele jovem cantava com uma emoção especial, porque sabia que aquelas palavras não eram apenas letras, eram a sua história. E quando a congregação se ajoelhava para a oração final, ele não se cansava de agradecer: Senhor, eu não merecia tua misericórdia, mas tu me deste não só a cura, mas uma razão para viver, servir a ti e contar ao mundo que ainda há milagres nos dias de hoje. E assim, a cada reunião, a cada oração, a cada testemunho, a fé daqueles irmãos crescia. Porque eles não serviam a um Deus distante, mas a um Deus que ouve, que age, que cura e que, acima de tudo, ama seus filhos com um amor que não tem fim. E isso, irmãos, é o que faz a congregação cristã no Brasil não ser apenas uma religião, mas uma família que chora juntos nas provas, que se alegra juntos nas vitórias e que, acima de tudo, confia juntos no Deus que nunca falha. E não parou por aí. Porque quando Deus opera, ele não faz pela metade. Esse jovem que antes mal conseguia levantar da cama, agora se via cheio de forças, não só no corpo, mas na alma. Os exames que antes mostravam manchas escuras de doença, agora voltavam com um veredito que os médicos não conseguiam explicar: sem sinais de linfoma. Remissão total. Palavras que soavam como música aos ouvidos daqueles que oraram, choraram e jejuaram por ele. Mas o jovem sabia que não era apenas a remissão médica que importava, era a certeza de que Deus o havia tocado de uma forma que nenhum laudo poderia medir. Ele começou a frequentar as reuniões com um zelo diferente. Não mais como espectador, mas como alguém que tinha uma missão. Nas classes bíblicas, sentava-se na primeira fileira com a Bíblia aberta, anotações à mão, como se cada palavra fosse um tesouro que não podia perder. Os irmãos mais velhos notavam aquela mudança e se alegravam, porque viam ali não apenas um jovem curado, mas uma alma transformada. Um dia depois da reunião, um ancião se aproximou dele e disse: Filho, Deus te deu uma segunda chance. Não é para viver como antes, mas para servir a Ele com tudo o que tens. Aquelas palavras ecoaram no seu coração como um chamado. E ele obedeceu. Começou a participar dos cultos de oração nas casas, levando consigo outros jovens que, como ele, buscavam algo mais. Não falava de si mesmo, não se gloriava na cura, mas apontava sempre para aquele que a operou. Irmãos, dizia ele, se Deus fez isso por mim, que não merecia, imagine o que ele pode fazer por vocês que também são seus filhos. E assim, pouco a pouco, o testemunho dele se tornou uma semente que frutificava. Jovens que antes chegavam às reuniões por obrigação agora chegavam com fome da palavra. Famílias que estavam frias na fé começaram a se aquecer novamente. Até mesmo alguns que haviam se afastado há anos voltaram, porque ouviram falar de um Deus que ainda opera milagres. Mas não foram só os de fora que mudaram. A própria família desse jovem experimentou uma renovação. Sua mãe, que sempre foi uma mulher de oração, agora via seus pedidos respondidos de uma forma que nunca havia imaginado. Seu pai, que era um homem quieto, mas firme na fé, começou a testemunhar com mais ousadia, contando a todos como Deus havia sustentado eles naquele vale. Os irmãos mais novos que antes viviam distraídos com as coisas do mundo, agora perguntavam: como posso ter a mesma fé que o meu irmão? E a resposta era sempre a mesma: buscando a Deus de todo o coração, sem reservar nada para si mesmo. As noites de oração na congregação ficaram mais intensas. Os irmãos não oravam mais por obrigação, mas com uma fé renovada, porque tinham visto com seus próprios olhos o poder de Deus. Em uma dessas noites, uma irmã que há anos lutava contra uma doença crônica se levantou e disse: se Deus curou o nosso irmão, Ele pode me curar também. E oraram. Oraram com lágrimas, com clamores, com a certeza de que o mesmo Deus que operou ontem pode operar hoje. E Ele operou. Não da mesma forma, não no mesmo tempo, mas da maneira que só Ele sabe fazer. A doença não desapareceu de imediato, mas a paz que encheu aquele coração foi tão real que a irmã testificou: mesmo que a cura demore, eu sei que Ele está comigo. E isso já é suficiente. E assim, o testemunho daquele jovem se multiplicava. Não era mais só sobre ele,
mas sobre um Deus que age quando seu povo clama. Nas reuniões de domingo, quando o coro cantava, confia no Senhor de todo o teu coração, ele olhava para os irmãos e via rostos marcados pela fé, pela esperança, pela certeza de que não estavam sozinhos. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos tinham algo em comum, a convicção de que serviam a um Deus vivo. Um dia, um jovem que havia se afastado da congregação há anos apareceu na reunião. Ele não disse nada a princípio, apenas ficou no fundo, ouvindo. Mas quando o testemunho da cura foi compartilhado, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Depois da reunião, aproximou-se daquele irmão e disse: "Eu também preciso de um milagre. Minha vida está destruída." E o jovem curado, com os olhos brilhando, respondeu: "Então vem. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele me ouviu, ele te ouvirá também." E ali mesmo, naqueles bancos de madeira, eles oraram juntos. Não com palavras bonitas, mas com o coração quebrantado diante de Deus. Os dias passaram, e aquele jovem que voltou começou a mudar. Não foi de uma hora para outra, mas passo a passo, como acontece quando Deus está trabalhando. Ele deixou os vícios, voltou a ler a Bíblia, começou a frequentar as reuniões com regularidade. E um domingo, durante o tempo de testemunhos, ele se levantou e disse: "Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que Deus me tirou de um poço profundo. Não foi um milagre como o da cura física, mas foi um milagre na minha alma. Ele me deu forças para dizer não ao pecado e sim à sua vontade." E a congregação glorificou a Deus, porque mais uma vez ele havia mostrado que sua misericórdia não tem limites. Enquanto isso, aquele primeiro jovem, o que havia sido curado do linfoma, continuava firme. Não era um caminho fácil. Havia dias em que as memórias da doença voltavam, dias em que o medo tentava assombrá-lo. Mas ele havia aprendido uma lição preciosa. A fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus é maior do que qualquer medo. E assim, quando as dúvidas vinham, ele se ajoelhava e orava: "Senhor, tu me tiraste da morte. Não vou deixar o desânimo me roubar a vida que tu me deste." E Deus, fiel como sempre, o sustentava. Um dia, durante uma reunião de oração, um irmão mais velho se levantou e disse: "Irmãos, nós temos visto grandes coisas nestes dias. Mas não podemos nos esquecer de que o maior milagre não é a cura do corpo, mas a salvação da alma. Deus tem nos dado sinais do seu poder para que possamos crer nele e servir-lhe com fidelidade." Aquelas palavras tocaram fundo no coração daqueles que estavam presentes. Porque era verdade, os milagres não eram um fim em si mesmos, mas um meio para levar as pessoas a uma fé mais profunda, a uma entrega total. E assim a congregação continuou a crescer. Não em números, mas em fé. Não em aparências, mas em realidade. Porque eles haviam aprendido que Deus não se impressiona com multidões, mas com corações sinceros. E naquele lugar simples com bancos de madeira e paredes sem luxo, havia algo que nenhum edifício suntuoso poderia comprar: a presença de Deus. As famílias começaram a se unir mais. Os pais oravam com os filhos buscavam conselho dos mais velhos, os irmãos se ajudavam uns aos outros. Não era uma perfeição, porque onde há pessoas há falhas. Mas havia um desejo genuíno de viver segundo a vontade de Deus. E isso faz toda a diferença. Um domingo, durante a ceia do Senhor, aquele jovem que havia sido curado se ajoelhou com um sentimento que não conseguia descrever. Enquanto o pão era partido, ele lembrava do corpo de Cristo quebrado por ele. Enquanto o cálice era passado, ele pensava no sangue derramado para sua redenção. E ali em silêncio, ele fez um voto: "Senhor, eu te darei todo o resto dos meus dias. Não quero viver para mim, mas para ti." E Deus ouviu aquele voto, porque quando um coração se entrega assim, o céu se alegra. Os meses se passaram, e aquele jovem começou a sentir um chamado para servir de maneira mais ativa. Não como obreiro ainda, porque sabia que precisava amadurecer, bate como alguém que poderia encorajar outros. Ele começou a visitar os enfermos, a orar com os desanimados, a compartilhar a palavra com os que tinham fome. Não fazia isso por obrigação, mas por amor, porque havia experimentado o amor de Deus de uma forma tão real que não conseguia guardar só para si. Um dia, uma irmã idosa que há anos lutava contra uma doença degenerativa pediu para falar com ele. "Filho," ela disse, segurando suas mãos trêmulas, "eu ouvi seu testemunho e quero que ore por mim. Não peço pela cura, porque sei que meu tempo aqui pode estar terminando. Mas peço que Deus me dê forças para glorificá-lo até o último dia." E eles oraram juntos. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras difíceis. Foi uma oração simples, de um coração que confia. E nos dias que se seguiram, aquela irmã, mesmo com a doença avançando, testificava com um brilho nos olhos: "Deus é bom. Mesmo na dor, Ele é bom." Aquilo marcou profundamente aquele jovem.
Ele entendeu que a fé não era só para os momentos de vitória, mas também para os vales. Que Deus não era apenas o Deus dos milagres, mas também o Deus da consolação. E isso fez amar ainda mais a congregação, porque ali ele via pessoas que, independentemente das circunstâncias, escolhiam confiar. As reuniões de oração se tornaram ainda mais especiais. Não eram mais apenas pedidos, mas ações de graças. Não apenas clamores, mas adoração. Porque eles haviam aprendido que Deus não só ouve, mas age. Não só promete, mas cumpre. E assim, a cada semana, eles se reuniam não por tradição, mas por necessidade, porque precisavam estar juntos, precisavam fortalecer uns aos outros, precisavam sentir a presença de Deus no meio deles. Um dia, um casal que havia perdido um filho há anos apareceu na congregação. Eles estavam quebrantados, cheios de dor. Mas quando ouviram os testemunhos daqueles irmãos, algo em seus corações começou a se mover. Depois da reunião, eles se aproximaram daquele jovem e perguntaram: "Como vocês conseguem ter tanta fé?" E ele, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: "Não é nossa fé que é grande. É o nosso Deus que é grande. Nós só confiamos nele." E ali, naquele momento, aquele casal começou a entender que mesmo na dor havia esperança. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e a fé daquele lugar só crescia. Não porque tudo era fácil, mas porque eles haviam visto que Deus é fiel. Aquele jovem, que um dia esteve à beira da morte, agora vivia com um propósito: servir a Deus e ajudar outros a encontrarem o mesmo caminho. E assim a congregação continuava, não como um grupo de pessoas perfeitas, mas como um povo que, apesar das falhas, buscava a Deus de todo o coração. E isso, irmãos, é o que faz a diferença. Não são os milagres em si, mas o Deus que os opera. Não são as curas, mas aquele que cura. Não são as vitórias, mas aquele que dá a vitória. Porque no final das contas, o que importa não é o que temos, mas quem nós temos. E eles tinham a Jesus. E isso era mais do que suficiente.